gostaríamos, logo de início, de lembrar que Divaldo Pereira Franco, ele completa neste ano 50 anos de intensa divulgação do Espiritismo. Começou em março, há 50 anos atrás, em Aracaju. Inclusive houve uma comemoração no Congresso da Federação Espírita de Sergipe, e Divaldo, nesses 50 anos, tem viajado pelo Brasil afora, pelo exterior, todos os continentes, sempre levando a sua mensagem de orientação espírita e também na área da mediunidade, com dezenas e dezenas de livros publicados. Eu acho que seria difícil, em rápidas palavras, dizer de toda a contribuição que Divaldo tem dado ao Estado de São Paulo, praticamente nesses 50 anos, porque logo depois dele iniciar as suas atividades em Sergipe como orador e as atividades diuturnas junto ao Centro Espírita Caminho da Redenção e Mansão da Caminho em Salvador, pouco tempo depois ele já esteve fazendo palestras na capital e várias cidades do interior do estado. Assim, para agradecer a Divaldo, assinalando esse momento pela contribuição que ele tem prestado ao movimento espírita paulista, nós vamos apenas de uma forma bastante singela pedir ao presidente da USE que passe às mãos de Divaldo algumas obras, registrando não só o momento, como acima de tudo o agradecimento da USE e de todos nós que temos aproveitado a sua contribuição ao movimento espírita. Para nós, nesse instante, é uma honra muito grande recebermos o nosso querido confrade Divaldo Pereira Franco. E, normalmente, o dirigente costuma apresentar os oradores ou entrevistados. Evidentemente, não seria hoje, agora, o nosso propósito em se tratando de Divaldo. Mas gostaríamos de saudá-lo efusivamente, muito fraternalmente, e passar às mãos dele essas 3 obras que estamos oferecendo. O livro Diálogo, que nos permitimos ler a nossa dedicatória a Divaldo. Divaldo, as 4 edições desta obra, pela USE, atestam a colaboração que vem prestando ao movimento espírita da USE. Parabéns pela tarefa de divulgação nestes 50 anos. 10º Congresso Estadual de Espiritismo, USE, São Paulo. Meus parabéns. Esse livro Diálogo que oferecemos agora, ele retrata o primeiro diálogo e os seguintes havidos com Divaldo, o primeiro nesta casa, há muito tempo atrás, e marcou muito a presença do nosso companheiro em nossas reuniões. Estamos oferecendo também a Divaldo um exemplar do Livro dos Espíritos, editado pela FEB, edição comemorativa do nosso cinquentenário. E oferecemos também a Divaldo a obra, um exemplar da obra USE 50 anos de unificação, está sendo editado atualmente, onde consta aqui toda a nossa história e também uma parte da história do movimento espírita do nosso estado. Muito obrigado.
Bom dia a todos, satisfação em revê-los. A coisa mais gostosa do mundo é conviver num ambiente como esse, onde a fraternidade prepondera em todos os sentidos. Nós vamos passar algumas informações. As perguntas nós solicitamos aos órgãos da imprensa espírita, já no começo do congresso, que nos enviasse uma série de perguntas para a gente então passar de forma organizada para que o Divaldo pudesse responder para nós, para o público. E depois achamos que o público também talvez tivesse intenção de fazer essas perguntas. É lógico que o volume de perguntas já deixa a gente aqui meio preocupado, exatamente por causa das questões que são profundas, que vão exigir bastante reflexão, inclusive em função daquilo que o Divaldo vai passar para nós. Mas nós vamos dar oportunidade ao público que faça pergunta também por escrito, e nós vamos intercalar 2 perguntas dos órgãos de comunicação e uma pergunta do público por escrito. Então, durante o tempo em que o Divaldo estiver respondendo, a nossa companheirinha lá vai estar à disposição do público para recolher as perguntas e ser entregue aqui ao Amilcar para nós fazermos a seleção. Rapidamente, eu não queria tomar muito tempo, nós queríamos dar uma panorâmica dos veículos de comunicação que estão aqui conosco hoje. Vídeo Repórter, que está fazendo toda a nossa parte de vídeo, Espiritismo Hoje, da Rádio Cacique de Santos, está aqui, Jornal Palavra Espírita, Verdade e Luz, Candeia Espírita, o Clarim, Revista Internacional, Página Espírita, Informativo Uzi Santos, que é o Espiritismo e Unificação, a Rádio Boa Nova, temos aqui o Espaço Aberto, que é de Santo André, e o Mundo Espírita, que é da Federação do Paraná, o Reformador da FEB e o Dirigente Espírita, evidentemente, que está aqui o representante de corpo presente, que é o César, participando ativamente desse nosso trabalho. Abriríamos já para o Divaldo as considerações iniciais, para depois nós começarmos a crivá-lo das perguntas do nosso público. Por favor. Meus queridos irmãos, exoramos as bênçãos de Deus para todos nós, congratulando-nos pelo transcurso do 50º aniversário de fundação da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e também pela realização do seu 10º Congresso Espírita do Estado de São Paulo. Para nós, pessoalmente, é motivo de muito gáudio estar com os queridos amigos e irmãos de ideal no Dealbar dessa era nova, quando todo um ciclo de realizações e conquistas encerra o seu período evolutivo para abrir uma nova era que certamente já estamos a viver, prenunciando dias melhores para a humanidade. A primeira pergunta é do Candeia Espírita, de São José dos Campos. Verificamos hoje o conceito de globalização cada vez mais sendo empregado nos vários campos da sociedade. Do ponto de vista espírita, ela significaria um avanço na medida em que contribui para aproximar os povos e, portanto, estimulá-los à fraternidade universal, ou, ao contrário, significaria um retrocesso, já que pode ser interpretada simplesmente como um meio de proporcionar a supremacia de um único modelo econômico para toda a humanidade. O eminente codificador da doutrina espírita estabeleceu com muita propriedade: o espiritismo marcha ao lado da ciência, mas não se detém onde esta para, vai além, porquanto a ciência estuda os efeitos e o espiritismo remonta às causas. Vivemos um momento em que a ciência e a tecnologia estão apressando o progresso da criatura humana na Terra, o que não deixa de ser uma benção proporcionada pela divindade. É de lamentar-se que o processo científico-tecnológico tem logrado mais adeptos do que o progresso moral, o que vem constituindo uma disparidade profundamente perturbadora.
No momento em que a engenharia genética procura decodificar o DNA através do chamado programa Genoma Humano, que está delineando a penetração nos bilhões, trilhões de informações contidos no DNA, a proposta da clonização tem direito a uma vigência respeitável. Isto porque a ciência sempre copia o que existe. E vamos notar que a clonização é um fenômeno biológico natural. Quando examinamos os gêmeos univitelinos, temos uma clonização espontânea, quando a célula se desdobra e naturalmente surgem dois seres genética, biologicamente iguais, grifado. No entanto, o temperamento desses dois gêmeos apresenta características muito originais. Tem-se observado que um deles pode revelar aptidões artísticas e culturais e o outro apresentar tendências criminosas, o que demonstra que na clonização biológica espontânea da fecundação sexual, os seres que daí se originam têm as mesmas características fisiobiológicas, mas são espíritos diferentes. Quando começaram as primeiras experiências, na década de 50, um grande pensador, o Dr. Dobzhansky, fez a seguinte colocação: se nós permitirmos que os excepcionais e degenerados procriem, nós teremos uma degenerescência genética. Se nós impedirmos que eles procriem, teremos uma degenerescência ética. Para evitar quaisquer abusos nessa área, torna-se indispensável a criação de uma bioética para evitar os desvarios da genética na engenharia humana. As primeiras experiências de laboratório trouxeram-nos a clonização de sapos. E neste ano, o aparecimento de Dolly, a ovelha que foi clonada pelo Dr. Ian Wilbert, na Universidade de Edinburgh, na Escócia, num dos seus departamentos nos arredores. Para que ele lograsse êxito, ele se utilizou de 277 células que foram submetidas ao processo da aceitação do DNA, tirado de uma outra célula para ser implantada na mamária, cujo núcleo foi retirado. Para que a célula hospedeira recebesse o núcleo genético, era necessário experimentar alguns choques elétricos. E é nesse momento que o DNA vai estimulado pelo perispírito do futuro reencarnante, realizando-se o processo da reencarnação. 276 tentativas do Dr. Ian foram anuladas, obviamente, por falta da presença do psiquismo do ser animal na sua reencarnação. Ele apresentou o resultado 6 meses depois, quando Dolly já estava perfeitamente formada, enquanto os americanos, nesse ínterim, conseguiram clonar alguns símios. Mas todos são unânimes em asseverar que até ser lograda a clonização humana, muitas experiências ainda serão realizadas. E não se acredita que isso venha a suceder antes do ano 2005, mas que acontecerá, não há dúvida. É um grande avanço da ciência sob a inspiração divina, que de maneira nenhuma vai contra os postulados da doutrina espírita. Tenhamos em mente que a fecundação in vitro, de alguma forma,
obedece ao mesmo mecanismo. A Organização Mundial de Saúde reconhece que 40% das tentativas são malogradas. E exatamente porque ali não estão os espíritos reencarnantes. Questão que foi carinhosamente abordada pelo codificador em Livro dos Espíritos, na pergunta número 356, quando ele fala a respeito dos natimortos, procurando saber se aqueles natimortos tinham ou não espíritos. E as entidades venerandas respondem que se tratavam de corpos para os quais nunca haveria a presença de um espírito. E ao desdobrar a questão, ao interrogar se eles chegariam à culminância, se eles viveriam, os benfeitores respondem que eles podem atingir a plenitude do fenômeno biológico, mas não viverão, exatamente pela falta do espírito. Quando seja lograda a clonagem humana, o que será de certo modo uma grande conquista da ciência, a visão moral da criatura humana também estará diferenciada. E nesse momento, os benfeitores utilizar-se-ão do mesmo mecanismo para solucionar grandes problemas na área da maternidade frustrada, de milhões de mulheres que desejam ser mães, de milhões de homens que desejam ser pais, e por questões reencarnatórias, com os fenômenos do efeito de causas passadas, não logram sexualmente. Mas porque a nossa estância na Terra não é para pagar, não é para sofrer, senão para repararmos os males que fizemos, conforme o Código Penal da Vida Futura, capítulo número 7 do livro O Céu e o Inferno. A divindade atenua as nossas aflições em razão das nossas novas conquistas. A dor não está no programa divino, dizem os benfeitores espirituais. Ela é resultado da nossa temeridade, do nosso temperamento rebelde, da predominância da natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. E por isso mesmo, à medida que deixamos a natureza animal para ser sustida pelo espiritual, a dor física diminui. Basta que recordemos as grandes conquistas na área da ciência médica, atenuando as dores pelos analgésicos, através dos anestésicos, graças às microcirurgias, a cirurgia de porte, os transplantes, demonstrando que nós marchamos para um estado de evolução sem a dor brutal, até quando nos resolvamos pelo amor superar as dores emocionais, as dores psiquiátricas e aquelas outras que fazem parte do nosso processo evolutivo. No entanto, deveremos aguardar a bioética para evitar que mentes desvairadas pensem em programar exércitos de homens especialmente trabalhados para matar, sem sensibilidade, ou de outros que desejem fazer apenas gênios e deixá-los em depósitos, ou organizarem corpos exclusivamente para transplantes, tendo verdadeiros laboratórios de reserva de órgãos para substituírem outros que estejam avariados. Esses devaneios e delírios sempre estiveram presentes em alguns cientistas de formação eminentemente materialista, como ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, através do Dr. Mengele e da sua equipe de fascínoras, que se utilizavam dos campos de concentração para pseudo-experiências científicas. Mas o homem também evolui, conquista novos patamares, e nesses patamares a ciência e a religião, como previu Allan Kardec, farão uma aliança que já se vem dando na área da psicologia transpessoal e também na área da genética, porque o programa Genoma Humano constata que não há raças superiores, que na intimidade de um DNA retirado de um símio ou de um homem, nenhuma diferença existe.
acabando, portanto, com um dos grandes tabus, que é da hegemonia de raças, do sangue nobre, o que vai levar à visão espírita de que o espírito é o construtor do seu futuro e o perispírito é o veículo modelador. Divaldo, acho que eu não fiz me entender, mas foi excelente você ter abordado esse assunto, que creio que era preocupação de muita gente. Mas a pergunta foi sobre globalização, se é um avanço ou um retrocesso para a humanidade, do ponto de vista espírita. O problema, Divaldo, é que por causa do retorno aqui do som, vou ver se tá. Qualquer novidade, então, nós repetiríamos a pergunta. Gastei bastante latim. A globalização é uma grande conquista, porque derruba várias barreiras que nos separam, dá-nos uma identidade geral, exigindo, no entanto, muito cuidado ético dos indivíduos, para que não percam a sua identidade. Uma das grandes preocupações de Carl Gustav Jung era a respeito da nossa desidentificação daqueles que nos constituem modelo, para que pudéssemos realizar a nossa individualidade. Nessa proposta da globalização, particularmente apresentada pela mídia, em que os caracteres dos povos, das raças, das culturas vão cedendo lugar a uma visão geral, vemos também um problema muito grave, que é a perda das suas origens, da sua identidade com o passado, mas que inevitavelmente a tecnologia, na ciência das comunicações, das telecomunicações, particularmente hoje graças à internet, ameaça de fazer desaparecer. Mas se pudermos identificar-nos com todos, sem perdermos as nossas características nacionais, individuais e culturais, a globalização nos vai dar uma grande contribuição para o progresso, porque demonstrará, acima de tudo, que somos pessoas perfeitamente irmanadas. Antes de realizar viagens, tendo nascido numa cidade muito modesta e havendo sido criado durante a Segunda Guerra Mundial e assistindo às películas americanas, eu havia construído um conceito de supremacia de raça. Acreditava na hegemonia da raça germânica e no poder da raça americana, e me considerava não apenas uma pessoa do terceiro mundo, mas também um espírito terceiro-mundista. À medida que viajei, que os horizontes se dilataram e que tive a oportunidade de visitar os povos germânicos e eslavos e, de certo modo, conviver com relativa intimidade, a minha grande surpresa foi constatar que eles não eram diferentes de nós. E muitas vezes eu me senti emocionado ao ver germanos diante de mim, fazendo perguntas que me eram feitas no subúrbio das cidades por onde eu tenho andado a pregar. Os problemas humanos eram os mesmos: a solidão, a amargura, os conflitos pessoais. E então eu dizia, mas não é possível, eu estou em Berlim, eu estou em Zurique, estou em Nova York ou em Paris, nos latinos. Isso não pode estar acontecendo. Estou em Praga, uma cidade eminentemente eslava. Não pode, parecem perguntas feitas lá no bairro do Pau da Lima, em Salvador. Então eu descobri que a criatura humana era a mesma. E se eu fosse uma pessoa que tivesse facilidade para escrever, eu iria escrever sobre isto. Os dramas humanos variam somente de idioma, mas quando a pessoa exterioriza, são os mesmos. Vi aqueles biótipos geneticamente quase perfeitos, dominadores, empolgadores, falando aqueles idiomas que eu não entendia nada, mas quando o intérprete traduzia, eram as mesmas tragédias do cotidiano. E um dia, diante de uma pessoa muito titulada, de uma das maiores universidades do mundo, com vários títulos de pós-graduação, acercou-se de mim, eu fui tomado de verdadeiro pânico, porque eu digo, o que é que eu vou responder a uma pessoa dessa? E a pergunta que me fez foi esta: por que a solidão? Por que ninguém me ama?
Era como se estivesse conversando com os meus filhos em Salvador. Depois de reflexionar um pouco, eu respondi: porque o Senhor ainda não se resolveu por amar. Mas por que eu vivo em tanta solidão? Porque o Senhor não se fez solidário. Quando nos tornamos solidários, não somos solitários. E então lhe falei, como falaria qualquer pessoa das cidades mais humildes. Daí a globalização vem tirar os mitos, vem nos ajudar muito a nos entendermos, a termos este imenso sentimento que os budistas chamam de compaixão fraternal, que na doutrina espírita é a caridade moral. E para concluir, estando na Dinamarca, em Copenhague, um brasileiro presente fez uma pergunta muito infeliz diante de um público dinamarquês. Ele disse: como é que se pode pregar espiritismo aqui para um povo que não tem problemas socioeconômicos? Como é que o senhor vai fazer a caridade aqui para um povo que é abastecido por um governo socialista? Eu lamentei muito que fosse feita por um brasileiro. Então eu sorri assim, porque a caridade não é somente dar sopa nos dias de sábado, meu filho. Esta é uma emergência para não deixar morrer a fome. A verdadeira caridade é de iluminar almas e libertá-las da ignorância. Eu estava almoçando no restaurante há pouco, e às 3 horas o diretor do restaurante veio pedir para que encerrássemos o almoço, porque a partir das 3h30 a rua era dedicada aos toxicômanos, para aplicarem diferentes drogas no organismo. Havia liberdade de drogas. Pode haver maior caridade do que ajudar a esses atormentados a se libertarem da escravidão química, dessa doença cruel que avassala o mundo em nosso país, por circunstâncias compreensíveis, porque há uma falência das autoridades competentes, algumas das quais não cumprem com seus deveres de realizar um problema social que liberte o povo da miséria socioeconômica. Nós, os espíritas, colaboramos para diminuir a dor mais próxima, mas a meta do espiritismo, a verdadeira caridade, é libertar consciências e construir a criatura integral. Então, a globalização vai tirar esses mitos, e nesse momento, a doutrina espírita vai atingir a sua plenitude, tirando de nós também uma ideia um tanto falsa no movimento espírita, que é o movimento espírita brasileiro. Teremos que considerar ou divulgar o espiritismo fora do país, as idiosincrasias, a história do povo, a sua cultura, e não fazer um espiritismo brasileiro aqui nem acolá, mas fazer um espiritismo conforme Allan Kardec. Nós estamos com uma pergunta de ouvinte aqui. Os primitivos cristãos também tiveram seus escritos, muitos deles banidos na formação da organização da igreja. Hoje não está havendo uma preocupação na condenação de algumas obras espíritas? Não é para ficar preocupado? Pergunta de um dos participantes do congresso. Que eu saiba oficialmente, se é que há algo oficial no espiritismo além da codificação, não está havendo banimento de nenhuma obra. Graças a Deus, os espíritas temos tido o bom senso de não erguer um índice expurgatórios. O que tem havido é a preocupação de convidar as pessoas a reflexionarem melhor em torno da enxurrada de livros que diariamente chegam às nossas mãos, nem sempre recomendáveis doutrinariamente. Porque no momento em que uma ideia extraordinária como o espiritismo se expande, não faltarão os interessados em ganhar dinheiro, em publicarem obras feitas apressadamente, para poder entrar na competição do mercado. As instituições espíritas responsáveis sempre têm a preocupação pela qualidade da obra, para que ela não fira os princípios doutrinários, para que não apresente excentricidades, para que não dê campo às superstições, ou para que não tenha um caráter dogmático. E, naturalmente, não se recomendam aquelas que se apresentam com distorções compreensíveis pelos prejuízos que podem acarretar. Porém, o que há de mais admirável no movimento espírita é a nossa herança da doutrina espírita, a liberdade de consciência, que está perfeitamente exarada
na questão número 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E as entidades respondem: na consciência. Somos todos livres para pensar, agir, mas somos compulsoriamente levados a arcar com as consequências. Jornal O Arauto, da USE Intermunicipal de Piracicaba. A afirmativa de que o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho, é uma visão futurística ou a presente realidade de nossa nação? Eu estou de pleno acordo com o espírito Humberto de Campos, através da insuspeita mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier. Naturalmente, como brasileiro, ele coloca suas cores emocionais e tem uma visão atual dessa pátria do Evangelho, que é também o coração do mundo, sem nenhuma paixão nacionalista em detrimento dos outros povos. Isto porque o Brasil recebeu a herança de resguardar a doutrina espírita nos graves períodos das duas guerras mundiais que esfacelaram a Europa e os seus melhores legados. Preservou-a para que pudesse mais tarde ser devolvida ao mundo. O que vem acontecendo hoje, e é perfeitamente visível. Pessoalmente, já visitamos 52 países, mais de 800 cidades desses 52 países. E é comovedor notar que na maioria deles, onde encontramos brasileiros espíritas, encontramos estudos evangélicos do lar e pequenas células que hoje estão transformadas em núcleos espíritas, oferecendo às nações que os hospedam a oportunidade de travar em contato com o espiritismo. Um grande número de amigos e de confrades está viajando pelo mundo e levando do Brasil a mensagem na grandeza e na pureza que foi recebida das mãos de Allan Kardec. Instalam-se grupos hoje em grande quantidade, não apenas no novo como no velho mundo, e no velhíssimo mundo também na Ásia, no novíssimo mundo como na Austrália, levada essa mensagem por aqueles que a receberam na pátria do Cruzeiro. Então, o Brasil é a pátria do Evangelho e é o coração do mundo, porque os seus grandes movimentos foram todos eles enfrentados de uma maneira suave. Nós podemos ver o resultado da Guerra de Secessão Americana até hoje, com as dificuldades de miscigenação das raças. Vemos aí dos efeitos dos movimentos revolucionários na América Latina, e vemos um país com a dimensão continental como o nosso, que resolveu seus magnos problemas de maneira pacífica. A nossa independência aqui em São Paulo foi um ato de rebeldia do nosso imperador, logo aclamado pela multidão. A libertação dos escravos, graças a uma brasileira, porque era um dos karmas que nós herdamos de Portugal. É verdade que existem bolsões, mas que há liberdade racial no Brasil é indubitável, como em nenhum outro país do mundo. Esses bolsões são de indivíduos apaixonados e reacionários, que de maneira nenhuma perturba a qualidade do movimento libertário. A proclamação da República também se deu com um homem admirável que se encontrava enfermo. Saiu do leito febril, proclamou a República, sem nenhuma reação bélica do imperador, que pediu para levar para o exílio um travesseiro de terra brasileira, sobre a qual queria repousar depois da morte. Então é um país que tem resolvido os seus problemas mais graves de uma forma tranquila. Eu me recordo que no dia 31 de março de 1964, o país se encontrava quase à borda de uma revolução. E o general Denis, através de um telefonema, impediu que tropas marchassem do Rio Grande do Sul para São Paulo e para o Rio e para Minas, havendo sido declarada a revolução
que alguns historiadores chamam de golpe de Estado, sem nenhuma reação sangrenta. E a intolerância que houve nesse período foi de indivíduos, não foi do país. Durante aquele largo período de intolerância e de ditadura militar, uma vez eu perguntei ao espírito Dr. Bezerra de Menezes: e agora, a nossa missão histórica, abençoado amigo, como fica? Com essas medidas de intolerância, não iremos criar karma? E ele me respondeu: você votou na digna autoridade que se encontra no poder? Eu disse: não, senhor. Ele disse: então o karma não é do país, é do grupo. O grupo responderá. Mais tarde, quando houve um movimento de transição, então eu perguntei: e agora? Ele disse: vocês brasileiros votaram nos governos que aí estão? Não, senhor. Foi o parlamento, foram as câmaras. Então a responsabilidade é dos senhores deputados. Mas quando veio o primeiro presidente eleito, e eu disse: graças a Deus, ele disse: agora será o karma do país. Porque vocês elegeram, e os seus interesses foram colocados acima dos interesses do país. Agora vai gerar consequências. Eu perguntei: bem, e a guerra do Paraguai, que seria o nosso karma histórico mais lamentável, quando houve grandes intolerâncias, o Duque de e o nobre Caxias, no ardor da guerra, naturalmente exorbitaram, segundo alguns historiadores, a morte dos inocentes na retirada da laguna, o incêndio do Capinzal, que matou tantas crianças paraguaias. O incêndio foi provocado para retardar a marcha das tropas paraguaias. Dr. Bezerra sorriu e disse: o Brasil já pagou. Não pôde pagar com vidas, mas pagou com a represa de Itaipu, dando trabalho a milhares de paraguaios, concedendo-lhe energia para o progresso e a salvação de vidas, e beneficiando particularmente mais o pequeno país em dimensão geográfica do que o grande país, que arcou com grandes despesas para se reabilitar do karma. Então, é realmente o coração do mundo. Se nós olharmos países da nossa periferia e outros países do mundo, nós vemos os karmas pesados. E é coração do mundo porque nós absorvemos tudo. Os estrangeiros aqui chegam e nós os recebemos com tanto amor que em breve ninguém sabe quem é quem, a não ser pelo sotaque. Nos outros países, com algumas exceções, o estrangeiro é estrangeiro. Temos amigos que moram na França há 30 anos, outros que moram nos Estados Unidos há 30 anos, ou na Inglaterra há 30 anos, e o seu relacionamento com as pessoas daquele país é somente no escritório, no restaurante, nunca nas famílias. O Vídeo Repórter está fazendo a seguinte pergunta: há no ar sempre a ideia baseada no jargão de quem não procura espiritismo pelo amor procurará pela dor? Se não está na hora de nós adquirirmos uma outra postura, um outro paradigma, para ensinar que o espiritismo é que realmente traz a solução dos problemas humanos? Essa tese salvacionista é atávica da criatura humana, porque nas velhas religiões que nos merecem respeito, as pessoas buscavam Deus pelo temor, e ao se transferirem para o espiritismo, buscavam por causa da dor. Era o mesmo Deus temor que estava no inconsciente do indivíduo. Mas a experiência demonstra que o grande número de espíritas, e aqui eu me refiro à definição kardeciana, não de simpatizantes nem de adeptos. Os simpatizantes e adeptos são a grande massa que toma passe, que toma água fluidificada, que quer fazer desobsessão de portas abertas. É a massa de simpatizantes e de adeptos sem compromisso. Mas os que se tornaram realmente espíritas, na grande maioria, buscaram o espiritismo por uma necessidade filosófica, por uma necessidade ética, porque aquilo que encontraram no mundo não lhes satisfez as necessidades da evolução, e a doutrina preencheu-lhes todos os espaços vazios da inteligência e do sentimento. Realmente está na hora de dizermos que a doutrina espírita é o consolador, mas não esse que enxuga as lágrimas,
Um Consolador que vai arrancar a fonte geradora das lágrimas. Porque se não erradicar as causas que levam às lágrimas, por mais as enxuguem, elas continuarão sendo vertidas. E a função primacial do Espiritismo é a transformação moral do homem. Quando mudando de atitude perante a vida, muda também de atitude perante o seu futuro e, consequentemente, deixa de chorar, porque adquire responsabilidade pelos seus próprios atos. Em realidade, o movimento espírita vem recebendo uma conscientização muito diferente dos dias do passado, quando havia uma maior ingenuidade, maior desinformação. Felizmente, graças ao espírito de unificação, ao movimento de unificação que viceja em nosso país, já há uma consciência doutrinária que está sendo transmitida, ainda não logrou êxito, porque é compreensível, o país é continental e cada indivíduo é um verdadeiro universo em si mesmo, mas que vai sendo colocada de forma a demitizar as velhas heranças das bengalas psicológicas que têm levado indivíduos a conclusões falsas. Perguntou-me um dia alguém: mas Chico Xavier não é espírita? Eu disse: é, mas ele sofre. Eu digo: é, Jesus também era Jesus e sofreu. Porque acham que a simples adesão à doutrina espírita torna o indivíduo imaculado, especial, e que é feito de aço inoxidável, que não sofre mais. É o velho atavismo de quando, se buscando Deus, Deus aí protege especialmente aquele eleito em detrimento da humanidade. Daí o movimento espírita, fiel à doutrina, vem demitizando isto. O espiritismo não nos livra do sofrimento, auxilia-nos a não granjear novos sofrimentos e dá-nos forças para o sofrimento enfrentar. Houve uma crítica que as perguntas deveriam ser relacionadas ao tema central do Congresso, mas não somos nós que estamos fazendo as perguntas, nós estamos recebendo as perguntas e é o que está chegando do público e o que os jornalistas fizeram, né? Mas... E além do que, se nós analisarmos bem, o espiritismo desemboca no social. A problemática humana está sendo perfeitamente dirigida para que haja uma tomada de consciência em relação à atuação nossa como comunicadores espíritas na sociedade. Eu acho que os temas que nós estamos propondo aqui na ordem das perguntas chegadas estão perfeitamente dentro dessa proposta doutrinária para os dias de hoje. Pergunta do público. Como o senhor aqui é por conta do público, viu, Edivaldo? Não sou eu, não. Como o senhor acha que o homossexual deve ser tratado e encarado em nossa sociedade? E emendando a essa, que eu acho que é importante também, como agir em estado de depressão psicológica? Do respeito. A sua opção sexual é problema íntimo. Não nos cabe vigiar a conduta alheia e condenar quando não estamos de acordo com ela. Diante da mulher surpreendida em adultério, Jesus disse: ninguém te condenou, tampouco te condeno. É certo que ele concluiu: agora vai e não tornes a pecar. Como nós não podemos dizer às pessoas que não voltem a equivocar-se, porque é óbvio, nós devemos tratar todos os indivíduos com o respeito e a cidadania que eles nos merecem. Se o indivíduo de qualquer opção sexual ou de qualquer conduta moral vier a comportar-se inadequadamente em nossas casas, aí muda de figura. Nós deveríamos chamar a atenção pelo respeito que nos é devido a todos. Da forma que respeitamos aqueles que nos visitam, eles têm o dever de respeitar-nos. Não poderemos dizer que o indivíduo X ou Y deve ser execrado, porque ele tem esta ou aquela opção sexual, esta ou aquela conduta moral fora da nossa casa. Naturalmente, o próprio indivíduo deve eximir-se de assumir determinadas responsabilidades que exigem conduta, para que ele não se torne modelo, antimodelo, sem nenhum preconceito, mesmo que vivemos um momento em que as próprias leis reconhecem os direitos das minorias, o que é um grande passo no processo da evolução. E como o nosso movimento expandiu-se muito, é claro que ele vai absorver pessoas com todas as tendências sexuais, já que o espírito, segundo os sexólogos, evolui através de 4 experiências.
na assexualidade, quando ele tem anatomia, mas ele não tem nenhuma psicologia, nenhuma tendência. Ele naturalmente é impotente ou é frígido. Na heterossexualidade, quando ele obedece aos paradigmas da reprodução humana, também chamada de lei natural. A homossexualidade, quando ele opta por amar alguém do seu próprio sexo, o que não é condenável, porque ele pode amar com toda a dignificação, sem que haja nenhuma incidência de natureza corporal ou sexual. E quando há, é uma opção elegida pelo indivíduo. Ou na bissexualidade, que tecnicamente não existe, a não ser na anomalia do hermafroditismo, quando o indivíduo tem a opção de exercer a ação ativa e passiva. Mas dizem os sexólogos que isso é uma opção do processo genético de cada um. Nós diríamos que são estágios da evolução. O que a doutrina espírita estabelece é que, seja em qual for dos estágios em que o espírito esteja realizando o seu processo, que ele se mantenha digno. Porque da mesma forma que se não permite, no sentido ético, ao heterossexual ter uma vida promíscua, corrompida ou adulterina, aos outros também não se lhes permitem pelo mesmo princípio. Então o problema é ético individual e de respeito pela criatura humana conforme se apresenta e não consoante gostaríamos que fosse. Houve um pedido ainda, Divaldo, para você falar sobre como agir em estado da mesma pergunta, em estado de depressão psicológica. Quando o indivíduo estiver com a problemática Depressão psicológica. O indivíduo que reconhece a sua dificuldade na área sexual como em qualquer outra e que faça um conflito de profundidade, naturalmente deve procurar a terapia especializada. E a casa espírita, nesse momento, pode dar uma grande contribuição através da fluidoterapia, pelos passes, pela água magnetizada, pelo diálogo gentil, pela iluminação da consciência. E teremos que considerar que num problema desse como noutros, quase sempre é uma incidência obsessiva. Há adversários do ontem, afetos que se sentiram lesionados na alma e que reencontram o parceiro infeliz, tentam vingar-se agora, gerando consciência de culpa. E aí as reuniões especializadas de desobsessão irão contribuir largamente para diminuir o drama desses indivíduos. Em um livro que psicografamos, ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, há uma experiência dessa natureza. O livro se chama Loucura e Obsessão, publicado pela Federação Espírita Brasileira, em que um jovem sentia-se muito atormentado. Fora iniciado pelo seu próprio tio, mas era também vítima de um terrível adversário do passado. E graças à interferência dos benfeitores espirituais, do esforço por ele desenvolvido para liberar-se e do carinho que ele recebeu na casa espiritual a que ele recorreu, ele se libertou completamente da incidência obsessiva, luarizou a ansiedade orgânica e pôde ter uma vida perfeitamente equilibrada, avançando sem maiores tormentos. Daí, no caso da depressão, não somente o atendimento espírita, mas também o atendimento psicológico, porque sabemos que na depressão há a ingerência de distúrbio de enzimas cerebrais que passam a disfuncionar, levando o indivíduo a esse estado de psicose maníaco-depressiva, aos estados de obsessão compulsiva e outros. Então, as duas terapias devem ser realizadas juntas, mas principalmente o interesse do paciente em superar-se pela iluminação da consciência. Palavra Espírita de Taubaté. A relação sugerida pelo tema Ação Espírita, Visão de Futuro, merece uma análise. Parece que nós vamos definir nossas ações de acordo com a visão que temos do futuro. Mas essa visão de futuro não é um pouco sonhadora, tendo em vista as mudanças rápidas e inesperadas da atualidade?
Sabemos das características da geração nova relacionadas por Allan Kardec no livro A Gênese, mas essa visão de futuro não será por demais generalizada, sendo que a nossa ação espírita de hoje deve ser, ao contrário, sempre mais detalhada e particularizada. Uma pessoa que não tem futuro já morreu. Uma pessoa que não tem metas, não tem aspirações. A nossa visão de futuro é otimista, porque o cristianismo é a doutrina eminentemente otimista. As religiões do passado tornaram-no uma doutrina pessimista. É necessário odiar o mundo, é necessário odiar pai e mãe, é necessário desprezar-se. Era um estágio masoquista da Idade Média. Por causa da tradução errônea da palavra do verbo odiar no aramaico, que é gostar menos, que é também preterir, passou a considerar-se no sentido latino de detestar. Nós tivemos um largo período de uma doutrina pessimista. Para afirmar o reino dos céus era necessário negar o reino da terra, o que é um paradoxo. Nós seremos amanhã o que fizermos de nós hoje. O Espiritismo veio restaurar a proposta de Jesus. A terra não é detestável, a terra é uma escola. Ela se torna o que dela fizermos. É um trato de solo, se for bem cuidado, se transformará no jardim ou no pomar. Ao abandono, se torna em um recinto malfazejo, com aracnídeos, com répteis, com sarça, com pedregulhos. Nós estamos aqui para progredir e é necessário ter uma função de futuro. A era nova prevista para Allan Kardec é essa era que vem substituir a essa proposta apocalíptica do fim do mundo, do fim dos tempos, que ainda é masoquista pessimista, e que a terra seria tragada na voragem da destruição. O Espiritismo fala de uma nova era, de uma nova terra, de um novo mundo. Todas essas transformações imediatas e rápidas que se vêm operando, de maneira nenhuma modificam aquela meta, que é o mundo ideal. É um Shangri-La, mas não aquele da visão de Somerset Maugham, nem este mundo sonhado pelas informações da moderna psicologia, mas é o mundo da integração do ser na consciência cósmica. Para podermos atingi-lo, o movimento espírita está realizando essa proposta no detalhamento de como conseguir isso. Os nossos programas espíritas na Casa Espírita têm se pautado pela qualidade. Estamos vendo a época da qualificação de atividades e pessoas credenciadas estão apresentando programas muito minudentes a respeito de como encontrarmos a qualificação dos nossos trabalhos, tendo em vista a nova era. A colocação do movimento espírita, nesse particular como noutros, a mim, me parece muito correta. E porque as transformações são muito violentas, não podemos perder a nossa meta, a nossa visão, aquilo que miramos, porque iremos adaptando a essas transformações. Eu sou do tempo em que o rádio era maior do que essa mesa, era levado à casa das pessoas num caminhão. Agora nós temos um telefone celular do tamanho de um dedo, que fala com o mundo inteiro. Ele é telefone, ele é rádio, ele é fax, ele pode ser acoplado a um computador. Temos um computador, o laptop, pequenino, que pode fazer qualquer coisa do tamanho de um computador imenso, sem que com isso nós tivéssemos perdido a visão da realidade sonhada por este mundo da comunicação. Do Jornal Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo. A assistência social nas casas espíritas deve também dar orientação sobre o aspecto doutrinário ou deve ser meramente uma assistência social como outra qualquer? Se é na casa espírita, tem que ser espírita. Não apenas dar o pão para o corpo, mas dar o alimento para a alma. E está muito bem numa linda página do Evangelho segundo o Espiritismo: transformai a esmola em salário. E uma senhora me disse: quer lhe apresentar aqui a neta de uma beneficiada pela nossa casa. Nós beneficiamos a avó, nós beneficiamos a filha e agora estamos beneficiando a neta. E eu inadvertidamente assim: como é que vocês conseguiram manter 3 gerações na miséria?
Porque a avó, muito bem, mas a filha deveria ter educado. E este é o programa de educação que os espíritas não podemos descuidar. A educação das mentes novas, mas também dos adultos. E Allan Kardec refere-se que a educação não é apenas a educação formal, a acadêmica, mas principalmente a educação moral. Então, se alguém vem receber o pão em nossa casa, vem receber a sopa, não lhe vamos impingir como condição sine qua non, mas vamos orientar e vamos explicar a razão dos seus problemas. É que a assistência social comum é muito rápida. A gente vai ao viaduto dar sopa e sai dali como benfeitor e vai embora dormir num colchão muito agradável. O ideal seria conversar com aquele que está precisando da sopa sobre o viaduto, para tirá-lo do viaduto e não mantê-lo ali ao frio. Nenhuma crítica de minha parte, mas libertá-lo daquela situação. Há pessoas que tombaram naquela miséria por desgostos, por traições, por momentos infelizes, e podem ser reabilitadas. Então nosso trabalho é de reabilitar e não de manter, na última hipótese, socorrer. Daí na casa espírita deveremos divulgar o espiritismo, é claro, e quem vai lá receber o pão deve também receber a luz, o pão de luz. Jesus disse à mulher samaritana, e deve servir-nos de modelo: a água que tu vais tomar acaba e tu voltarás ao poço muitas vezes, mas aquela que eu te posso dar te matará a sede para sempre. A casa espírita é Jesus no poço, e o necessitado é a samaritana que vem buscar. É necessário que o espiritismo dê a água que mata a sede e o pão que liberta da necessidade. Há uma pergunta interessante aqui, dizendo que há muitas instituições hoje sendo criadas no movimento espírita com as mesmas características de outras já existentes e que estão produzindo ótimos frutos. O que dizer desta competição? É fruto de coerência ou atrás disso existe algo de vaidade ou de pessoal? Nós, pessoalmente, consideramos que a multiplicação de instituições feita pelo entusiasmo dos que começam pode trazer muitos danos no futuro ao nosso movimento. Houve um período na década de 50 de criarem-se lares infantis, estava na moda, e pessoas desequipadas, como eu próprio, começamos a fazer. E em breve muitas dessas instituições fecharam as portas, porque não é tão fácil educar como o entusiasmo pensa momentaneamente. Se pensou muito na construção de casas enormes, de recursos materiais, e se pensou muito pouco nos recursos humanos. Pessoas despreparadas que se tornaram educadores de maus exemplos. Mais tarde veio o período da sopa, e a instituição espírita que não tivesse uma sopa para dar, parecia que não era uma instituição espírita. Foi muito bonito, foi muito útil enquanto durou. A realidade foi modificando aquele entusiasmo, porque os necessitados eram os mesmos. 1 ano, 2 anos, 5 anos, e a decadência físico-moral deles foi se acentuando. E então os confrades, alguns, deram conta que era necessário mudar de atitude. Hoje nós vemos a pessoa começa a frequentar uma instituição e de imediato acham que a instituição está errada, porque todo neófito sempre acha muito erro, ele não conhece nada, então ele acha tudo errado, e aí vai fazer uma instituição dele, um espiritismo a seu modo, sem nenhuma estrutura, e cometem esses um grande erro. Começam a escrever aos médios pedindo orientação, quando deveriam escrever aos órgãos federativos pedindo orientação. A mim, quando me escrevem, queríamos pedir aos guias orientação, eu digo, os guias não vão orientar isso, é um problema administrativo. Recorra ao movimento, à USE, à FEB, à União, à Federação do seu estado. Mas eles vêm com uma ojeriza contra o movimento unificado, porque já acham errado sem conhecer. E querem fazer coisas, algumas exóticas, dizendo que foram orientados pelo mundo espiritual, quando é por um excesso de entusiasmo e, com exceções, um excesso de personalismo.
A alguns temos dito, ao invés de criarmos instituições novas, vamos manter as anteriores para que elas não caiam. Que adianta fazer uma bela instituição hoje e desaparecer uma que foi bela no passado? Vamos oferecer a nossa contribuição às instituições já existentes. Se os diretores estão errados, tenhamos paciência, eles vão morrer. Tenhamos paciência, fiquemos lá, porque quando eles morrerem nós tomaremos conta. Não há pressa. E aí nós vamos verificar que muitas vezes o velho companheiro estava certo pela larga experiência, porque entusiasmo não constrói, ergue de alguma forma, mas sem bases. O que faz bases é a sabedoria, o conhecimento unido à vivência. Então nós vemos, por exemplo, a pessoa se torna espírita, aparece alguém que é médium na família, e em torno desse médium se cria um centro espírita. Não chegaram a ler a codificação, eu digo, não chegaram a ler. Leram, quando muito, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ficam a escrever para pedirem opiniões. Eu já mandei imprimir uma cartinha respondendo isso. Tal do número de consultas. O que é que os irmãos acham de nós darmos passe? O que é que acham? Já estamos na hora de fazermos sessão mediúnica. Já estamos credenciados a receber doentes. Deveremos colocar camas para poder dar passe aos doentes deitados. Deveremos fluidificar a água com a garrafa fechada, com a garrafa aberta. Então eu respondo assim: por favor, estude a codificação. E nas dúvidas, recorra ao órgão federativo local, que tem equipes especializadas para ajudar. Não vai atender à grande procura, mas nesses congressos pode debater os temas. Esses neófitos não vão aos congressos, porque eles já estão armados adredemente que os congressos estão errados. Nunca foram a nenhum. Eles se omitem e ficam de longe somente criando dificuldades. Daí a mim me parece que um grande número dessas instituições marcha para a sua própria dissolução com o tempo. Porque quando passa o entusiasmo, quando o médium de repente resolve não ser mais médium e vai a uma das seitas eletrônicas para ganhar dinheiro, e vai para a televisão dizer que era espírita e abandonou para poder agora se voltar para Jesus, como se aquele não estivesse vinculado a Jesus, aí aquelas instituições morrem. Daí, como há muita liberdade em nosso movimento, qualquer pessoa se acha autorizada, credenciada a criar um centro espírita, a abrir as portas e cometer uma porção de barbaridades em nome do espiritismo, que é lamentável. As grandes exceções confirmam a regra geral. Além desse trabalho que você esclareceu de forma muito precisa a respeito da posição de cada um, é aquelas entidades que têm a função de direcionar o pensamento espírita, que são instituições criadas nesse sentido, chamadas federações, usos, etc. O que a gente pode falar quando há uma ideia que traz a possibilidade de alguém surgir com uma nova proposta para substituir essas instituições ou trabalhar em paralelo, que já estão produzindo efetivamente aquilo que a doutrina espírita está solicitando? Quando surgem instituições paralelas, exato, de unificação, é de lamentar, porque o que está seguindo paralelo divide. A proposta é da unificação. O espírito do Dr. Bezerra de Menezes sempre se refere à necessidade da união dos indivíduos, para depois a unificação das entidades. Se como criaturas somos apaixonadas e personalistas, nós não vamos criar um movimento de unificação, vamos convocar as pessoas a seguirem a nossa cabeça. E naturalmente esses líderes carismáticos, apaixonados, e que sempre estão contra aquilo com que não concordam, fazem movimentos paralelos, desagregam os inadvertidos, porque sempre há aqueles que reclamam, e naturalmente isto é de lamentar, mas de forma nenhuma afetam o movimento central. Os galhos que saem do equilíbrio na árvore, de maneira nenhuma desestruturam o tronco central. Fazem parte e podem ser podados com o tempo, e muitos deles desaparecem. A proposta do mundo espiritual
e Allan Kardec foi muito fiel na constituição do Espiritismo, conforme se lê em obras póstumas, é de nos identificarmos com as ideias e de nos unirmos no ideal comum. O que a mim me parece mais belo no movimento de unificação, e eu o acompanho há mais de 40 anos, é que não se impõe nada a ninguém. Os movimentos de unificação não chegam à casa espírita para impor diretrizes. Não é uma uniformização. É uma unificação de ideias em torno da doutrina espírita. E os núcleos têm a liberdade de agir conforme lhes apetecer. O movimento unificacionista oferece recursos para que nos identifiquemos mais. Muitos dizem assim, mas não atende a todos. Então você se una ao movimento para poder aumentar o número daqueles que estão dispostos a ajudar. Nós temos carência de recursos humanos. Num país onde nós temos aproximadamente 5.100 espíritas ou 6.000, conforme as estatísticas, ainda não temos companheiros adestrados necessariamente para podermos atender a todos os pedidos. Então, aqueles que têm uma visão melhor deveriam vir integrar-se no movimento, oferecer as suas ideias, debatê-las, discuti-las e colocarem-se à disposição do movimento. Na área da evangelização espírita infanto-juvenil, nós temos uma carência. Na área da educação infanto-juvenil, nós temos uma carência enorme, porque todos os nossos labores são gratuitos e a vida moderna exige muito. Em consequência, para poder ter uma vida digna na sociedade, as pessoas dispõem de pouco tempo para dedicarem ao ideal. Sempre é o dia de domingo, são os feriados. E se nós formos estimular aqueles que fazem movimentos paralelos, estamos dificultando a marcha do progresso em nosso movimento. Daí nós lamentamos muito quando surgem esses movimentos, que também são de efêmera duração, porque ao desencarnarem os líderes ou os indivíduos que os dirigem, o movimento se dilui. E como sempre há descontentes, haverá sempre aqueles que estão aguardando qualquer reacionário para aderir, não porque concorde com as ideias que ele traz, mas porque discorda das ideias que estão diante dele. Divaldo, há um pedido de esclarecimento do público. Gostaríamos que você esclarecesse a questão de seminários com cobrança de participação. E também se você recebe alguma coisa, fora os bônus horas, para fazer palestras. O Jornal Espírita brindou-me com um título há poucos dias, celebrando meus 50 anos de dedicação total à causa espírita, com a má notícia, e subtítulo: Divaldo Franco cobra para pregar espiritismo. Então, entretece considerações que eu considero muito infelizes. Entre outras, que iria realizar um seminário em Santo André amanhã, como irei, sobre espiritismo, que o temário é todo espírita, cobrando. O senhor redator não foi fiel, nem foi verdadeiro. Primeiro, porque ele não sabe qual é o temário. Ele só sabe o título, porque o temário não foi distribuído. E o título é Saúde e Paz. Como espírita que sou, qualquer tema que aborde leva às conclusões espíritas, evidentemente. Mas o temário não é um temário espírita. Eu me refiro a Buda, como a Somerset Maugham, a Jesus como a Maomé, aos modernos psicoterapeutas, e dou um grande destaque a Allan Kardec. Para mim, o mais notável psicoterapeuta transpessoal e pioneiro, porque foi ele que começou a psicologia espiritual no espiritismo. Reporto-me e procuro fundamentar toda a tese na doutrina espírita, mas não se trata de uma atividade espírita. E temos tido o escrúpulo, em todos esses seminários, de declarar no início, conforme gravações de mais de 100 que nós temos em nosso arquivo: não se trata de uma atividade espírita. Não se devem levar para as casas espíritas quaisquer uma das técnicas psicológicas que vamos aplicar,
porque o Espiritismo tem as suas próprias técnicas. Pessoalmente, eu sou espírita, mas o seminário é um seminário psicológico que tem a finalidade de trazer uma contribuição para as pessoas que por acaso estão sem rumo. O nosso seminário amanhã pede uma contribuição de R$20 para as obras assistenciais da creche espírita Amélia Rodrigues em Santo André. A pessoa recebe um livro e o resultado da renda é todo encaminhado para a creche espírita Amélia Rodrigues. E no exterior, quando eles têm o hábito de pagar em conferências, há 10 anos que eu vou à cidade de Zurique, ao movimento G19, que é o movimento do homem integral reconhecido pela ONU. Eles então vêm me pagar e nós pedimos que encaminhe a uma instituição de beneficência da cidade. Nos Estados Unidos, onde as conferências também são pagas, quando eu tenho sido convidado e eles vêm, nós encaminhamos à instituição de caridade e temos toda a documentação em arquivo. Estive na Escandinávia e ao terminar a conferência, trouxeram-me um cheque da Dinamarca, porque lá o conferencista tem que ganhar, é imposição do governo, e já veio abatido o imposto de renda, que foi notificado ao governo brasileiro, e pegamos o cheque ali mesmo e encaminhamos a uma instituição de caridade que não foi a nossa, porque poderíamos encaminhar a Mansão do Caminho. Daí jamais. E dizemos aos espíritas aqui reunidos, se alguém, em qualquer época, ofereceu à Mansão do Caminho por meu intermédio, qualquer coisa, objeto ou valor pecuniário, e não recebeu o recibo, pode dizer que eu fiquei com ele, porque todos receberam o recibo. Nós temos, às vezes, recebido o donativo de R$1. Fazemos uma carta, mandamos o recibo e gastamos R$1,50 para agradecer R$1, para a pessoa saber que a importância chegou. Então, me surpreendeu muito a colocação do senhor redator num dos periódicos, dizendo que nós cobrávamos. Naturalmente, só surpreendeu porque realmente essas coisas, na minha idade, já não afetam mais. Eu lamentei porque, além de ser uma calúnia muito mal urdida, pode ficar muito feio para o movimento, porque ninguém me pode dissociar do movimento espírita a essa altura. Mas, pessoalmente, eu acho que os seminários, os workshops, os congressos devem ter uma taxa de inscrição. E não vemos nisso nenhuma imoralidade, nem a doutrina condena. O dai de graça, o que de graça recebestes, refere-se à ação da caridade. Um seminário, um workshop, um congresso, são atividades especializadas, com uma finalidade cultural mais profunda. Alguns alegam, mas os pobres então não podem ir. Eu digo, às vezes não tem R$10, R$5, tem para carteira de cigarro, tem para pinga e não tem para o seminário. Não tem. Mas não faz mal, não precisa que eles vão, porque muitos desses que vão por acaso também não vão entender, porque um seminário já é um estudo mais específico, necessita de um certo nível mental e tem a tarefa de criar agentes multiplicadores. Eles vão, adestram-se para levar a todos os lugares aquela informação, qual ocorre em quaisquer áreas do conhecimento. Mas não deveria cobrar. Então também não deveríamos vender os livros espíritas, deveríamos dar. Também não deveríamos vender as fitas cassetes, nem as fitas de vídeo, deveríamos dar. Agora o problema é achar o mecenas, quem que financie. Porque é muito bom dizer assim, mas devemos fazer por conta própria. O negócio é achar o próprio que deu dinheiro. Porque na hora, não tem próprios que deu dinheiro. Então as taxas, que não são exorbitantes, porque R$20, recebendo o livro cujo valor de capa é de 10, já é uma grande coisa, é uma oportunidade, e em que isso desmerece o valor da informação, mesmo que seja uma atividade espírita. Agora, se nós vamos fazer um curso de passes, um curso de mediunidade, um curso de doutrina espírita, e estabelecemos um preço, aí é diferente. Todas as nossas conferências, que somam a mais de 9.000, jamais recebemos qualquer moeda de quem quer que seja. Sempre temos vindo aos congressos da USE e aproveitamos a passagem de um outro lugar.
Sempre temos falado em várias instituições, sem receber sequer a passagem, porque fazemos um programa de tal forma que divida, e os que estão aqui, que já me escreveram, quando me convidam, eu digo assim: peça ao movimento de unificação da cidade, para não falar em nome de um núcleo, mas sim do movimento de unificação, e arranje várias cidades para dividir as despesas do bilhete, apenas da passagem. Mas eu vou até o aeroporto por conta própria, saio do aeroporto por conta própria, fora as viagens por mim próprio financiadas, que eu nunca disse, mas o momento é próprio. As primeiras viagens que eu fiz à Europa e à América do Norte, financiei-as eu mesmo, comprando-as à prestação na Varig, cuja documentação está no arquivo. Porque como não tinha ninguém, eu então fui ousadamente, até quando surgiram os grupos, a partir dos quais, a posteriori, passaram a me convidar. No dia 6, irei a Londres, ficarei alguns dias na Inglaterra, na Escócia, na Áustria, na República Tcheca, Eslava e na Alemanha. Por conta própria, a minha milhagem na Varig dá-me direito a uma passagem de volta a Salvador-Londres, grátis. E o restante eu estou pagando, porque os pequenos grupos não podem. Também eu trabalhei durante 35 anos como todo cidadão. Sou aposentado. Não tenho mulher, não tenho filho, não tenho nenhuma despesa. Sou casado com a Mansão do Caminho e tenho 865 filhos. Então, como os outros se podem permitir o luxo de ter alguma sobra, apesar de aposentado, eu também me permito. Ainda mais que não gastem nenhuma extravagância. Daí, eu acho muito oportuna a pergunta, porque me dá ensejo também de explicar. Porque eu tenho sido objeto de muitos comentários na imprensa espírita, sem que nunca me perguntem. Primeiro apresentam a sua versão e não me perguntam, eu fico calado a vida inteira. Enquanto não perguntar, eu não respondo, mas perguntar, eu respondo. E documento. Qualquer dúvida que os confrades tenham, venham diretamente a mim. Eu tenho um arquivo de mais de 20 mil peças. Aqui está presente o Dr. Washington Nogueira Fernandes, a quem eu permiti olhar os nossos arquivos. Ele ficou mais de 4 meses em período diferente na mansão, folheando tudo. Isso porque ele quis escrever algo sobre a Mansão do Caminho. Eu disse: olha, meu filho, você vai entrar numa casa de marimbondos. Você vai escrever sobre mim, você se prepare. Mas para que você se prepare, eu lhe abro todos os arquivos para que você tenha documentação. Pode fotocopiar o que quiser, pode levar para a sua casa. Ele aumentou um cômodo na casa dele para caber os arquivos. Então, qualquer coisa que nós dissermos, documentaremos. E se nós não documentarmos, estamos mentindo. Aí merecemos a execração. Mas agradeceremos sempre que nos perguntem. Os espíritas devemos ser leais, pelo menos uns com os outros, para termos a audácia de falar de lealdade para com os outros. A Rádio Boa Nova faz a última pergunta. Em relação à atualidade, houve algum avanço na visão do dirigente espírita? O centro espírita, no que toca à adequação do seu instrumental para atendimento do público, melhorou? E na evolução desse centro como instrumento do aculturamento doutrinário? E na área da comunicação, o movimento espírita está correspondendo à divulgação adequada das ideias espíritas para os dias de hoje? Tem havido um grande progresso. Eu sou do tempo em que se abria o livro dos Espíritos, lia a pergunta e lia a resposta, e o auditório cochilava. Então, na hora do passe, todo mundo acordava para receber o passe. Tem havido uma adequação aos tempos modernos. Tem havido uma programática de atualização incessante. Nos últimos 10 anos, esta renovação tem sido feita aceleradamente. Convivendo com confrades que são técnicos na adequação e na qualificação dos trabalhos, nós vemos que contribuição valiosas esses companheiros têm trazido para o nosso movimento. E genericamente os dirigentes estamos mais lúcidos, porque todos esses seminários,
todos esses workshops, congressos que se têm multiplicado, têm nos aberto muitas visões. Antes ficávamos muito encarcerados em nossas células, sem comunicação. O movimento de unificação abriu-nos portas dantes cerradas e permitiu-nos conviver com pessoas mais lúcidas, especializadas em diferentes áreas, na área social, na área educacional, na área da divulgação, nas técnicas de comunicação, das técnicas do discurso. Eu faço parte daqueles discursos gongóricos do passado. Na minha idade já não dá para mudar mais. E também já tem um tipo de público que gosta disso. Vamos dar o alimento conforme o paladar, mas vamos melhorar a qualidade do discurso e exemplificá-lo. Então, no que me é lícito observar, tem havido um grande progresso. Disse, mas falta muito por fazer. Claro, estamos na Terra. E à medida que nós evoluímos, temos uma visão de maior profundidade. E então notamos muita coisa que antes não percebíamos, o que denota que estamos evoluindo. Quando percebemos algumas imperfeições que devem ser modificadas, é porque já estamos com uma visão muito mais qualificada para entender o nosso próprio mecanismo. O encerramento dessa sua participação, ele ficando livre para alguma apreciação. Eu gostaria de consignar entre as presenças espirituais que se encontram conosco, um espírito que é muito querido dos paulistas, o professor Emílio Manso Vieira. Ele é que se faz presente com o professor Américo Montaini, integrados nesse grande movimento de unificação. Também eu vejo o Dr. Luiz Monteiro de Barros, o Carlos Jordão da Silva, e também a presença de muitas outras entidades. Refiro-me a estas, porque nem sempre eu as tenho detectado, mas também constato com o Dr. Luiz Monteiro de Barros, o seu irmão Dr. Jaime Monteiro de Barros, de Ribeirão Preto, desencarnado há alguns meses, muito comovido em estar participando do movimento deste congresso e da celebração dos 50 anos. Então, esses benfeitores e amigos que estiveram na liça estimulam-nos a prosseguirmos e nos pedem muita inteireza moral, muito bom ânimo, que não nos deixemos sensibilizar pelas dificuldades, nem desanimemos diante dos obstáculos que se levantam. Meus filhos, permaneça Jesus conosco. O desafio representa oportunidade de crescimento. O obstáculo é teste de avaliação. A dificuldade representa ensejo de evolução, sem cuja contribuição o ser permanece na inutilidade. Abraçamos a doutrina espírita com o objetivo de criar um mundo melhor
tornando-nos melhores. Encontremos-nos na liça iluminativa em razão da nossa falência em outras oportunidades que o cristianismo nos ofereceu. Somos nautas, acostumados a travessias em pélagos vorazes. Não obstante, surpreendemo-nos com as tempestades. Aquele que se entrega a Jesus ante a meridiana luz da doutrina espírita tem o rumo certo. Caminha com segurança, sabe o que lhe está reservado e não tem tempo a aplicar nos desafios secundários que ele tenta obstaculizar a marcha. A unificação do Espiritismo no Brasil é proposta do Senhor, que pretende reunir as suas ovelhas no só rebanho, que ele conduzirá como bom pastor. Trabalhemos na qualificação das nossas atividades, adequando-as ao programa do progresso que a ciência, a tecnologia e o amor nos apresentam, sem recearmos. A luta enrijece o caráter. A ventania fortalece o lenho da árvore. O fogo purifica os metais. O buril retira as arestas. É natural, portanto, que sejamos colocados à prova, como foram Jesus e o codificador da doutrina, certos de que nos encontremos na atividade correta. Amemos a todos compreendendo, não revidando com as mesmas armas, senão dando oportunidade aos companheiros para que discordem de nós, direito que dispõe e liberdade nossa de prosseguirmos conforme nos pareça melhor. O contestador não é adversário, é amigo que está do outro lado apontando-nos imperfeições que não identificamos. Aceitemos-lhes, desses contestadores, as propostas e analisemos-las com naturalidade, sem qualquer ressentimento, porque também eles estão desejando acertar, embora não estejam conosco, certamente não estando contra nós. Todos amamos a doutrina, aqueles que nos fizemos espíritas, e naturalmente temos ópticas diferentes de encarar o movimento entre os homens da terra, sendo fiéis às metas traçadas e mantendo amizade com aqueles outros que nos não aprovam. Chegaremos juntos ao país interior da plenitude, onde a consciência tranquila nos aguarda. Mas em qualquer situação, meus filhos, que não depereçam a fé,
a coragem, o entusiasmo na luta, não nos utilizando dos maus exemplos como exemplos para o nosso desânimo e permanecendo dedicados até o fim. A nossa é uma lavoura muito difícil, por isso somos poucos, tornando-se atual o pensamento de Jesus, de que a seara é grande, mas os obreiros ainda somos poucos. Esta é a palavra amiga dos espíritos espíritas que morejamos convosco, irmanados e confiantes. Muita paz e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. São os votos do servidor humílimo e paternal de sempre, Bezerra. Bom, a prece de encerramento já foi feita, né? E nós gostaríamos muito de agradecer a presença de Divaldo, trazendo a sua participação e contribuição às comemorações dos 50 anos da USE. Agradecemos muito a colaboração prestada pela Rádio Boa Nova de Guarulhos, que inclusive tem transmitido ao vivo desde a abertura e vários momentos aqui, e a condução da entrevista. E temos aqui alguns avisos. Em primeiro lugar, quando o Éder elencou os periódicos presentes, ele omitiu o Clarim, aliás, e pode ser que mais algum. E o Clarim, inclusive, é um crime de lesa majestade, porque é o periódico corrente mais antigo do estado de São Paulo, né? E que está aqui presente. E então aqueles periódicos poderão retirar com o Éder várias matérias que já estão disponíveis sobre o 10º Congresso. Para todos vocês, nosso muito obrigado e um bom almoço. E à tarde continuamos com a programação.